Seja bem-vindo ao Papo com Ela! Aqui nossas conversas são variadas, sem tabus e sem censuras. Valeu pela companhia e eu sempre vou te esperar para os nossos papos. Pergunta: qual o seu ano de nascimento, hein? Você sabe qual é a sua geração? Quais são as características desse período? Alguma geração será que é considerada mais descolada, mais cancelada, mais trabalhadora ou preguiçosa? Nosso convidado desta edição sabe tudo sobre tudo isso e vai nos ajudar a entender. Palestrante, especialista em geração Z e futuro do trabalho, afinal todos precisamos trabalhar. Ou não? Seja bem-vindo, Dado Schneider. Ai, muito obrigado. Um prazer estar aqui, Adriano. Prazer, alegria nossa, viu? Seja bem-vindo à Revista Oeste, Umbrella Mídia. Esse seu tema é muito curioso, a gente ouve falar no dia a dia bastante sobre o assunto, né? Mas pouco entendemos de verdade, né? Quais são as principais gerações que você já começa exemplificando para a gente, que são interessantes de se entender, enumerar? Bom, Adriana, a primeira coisa é que muita gente é apegada ao ano especificamente que começa ou termina a geração. Eu costumo dizer assim, é melhor ver o jeito como foi educado, tá? Porque, por exemplo, vamos fazer uma retrospectiva rápida, tá? Eu não sei por que a geração silenciosa é o nome que se dá para a geração que veio antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Nossa. Acho que pelo tipo de educação que tinham, né? Não Tinha que dava ser mais um pio, quietinho. não podia dar um pio. Aí quando tem a Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945, houve um represamento de nascimentos, porque as pessoas não fizeram muitos filhos nesse período porque o mundo ia acabar, ia ter uma guerra nuclear. Então foram represados muitos nascimentos. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, parece que abriram as comportas da represa. Então houve uma explosão de nascimentos, uma explosão de babies, um baby boom. É por isso que os baby boomers são aquela leva de gente que veio aos borbotões depois da Segunda Guerra Mundial. Eu faço parte dessa geração, tá? Será que eu também? Não, você Depende não, da não, minha criação. não, Eu sou uma depois? Não. Eu sou de 78. Não, isso que eu ia Vamos dizer. entender, Não, baby você não é da minha boomers. geração. Os baby boomers são assim, eles vieram depois da Segunda Guerra Mundial, digamos de 45 a 61, 62. Eu sou de 61, tá? Então eu sou o final do baby boomer. Os baby boomers depois, quando viraram adolescentes, viraram hippies. Eu peguei o finalzinho da era hippie, eu tenho umas fotos horrorosas, tá? Aquelas de cabelo comprido, magrinho, calça de Devem boca de ser um sino. barato. Aí, depois veio uma geração que chamava-se uma geração uma incógnita, que não sabiam como é que ia ser, porque a geração Baby Boomer foi uma geração muito revolucionária, tá? Talvez a mais revolucionária até a atual, que é a geração Z. Aí vem os geração X, porque era uma então. incógnita. A X vai de 62, 63 até 79, 80. Então, Tá. assim como eu sou do finalzinho dos baby boomers, você é do finalzinho da geração X. Só que essas duas gerações hoje são muito semelhantes, porque fomos criados da mesma maneira. Nós cantamos o hino antes de entrar na sala de aula. A gente muitas vezes levantava quando entrava o diretor na sala de aula ou a professora. A gente morria de medo da autoridade. Uma pegada né? de respeito. Não, e era o tipo de estrutura que eu gosto muito de falar. O mundo era vertical. O mundo do século XX, a gente vinha tudo de cima para baixo. A gente olhava para a autoridade de baixo para cima, muitas vezes com temor. Então, as nossas gerações foram criadas muito semelhantemente. Aí depois, lá dos anos 80, vem os millennials, que é a geração Y. Depois de X, vem Y, né? Mas por que eles são apelidados de millennials? E eu adoro provocar as plateias nas minhas palestras, que eu digo assim, quem é millennial aqui? São os de 80 a 98, 99, tá? Esse pessoal é chamado de millennial porque eram os jovens lá na virada do milênio. Lembra? Que faz um quarto de século. Então eu digo nas palestras, eles morrem de raiva, porque eu digo assim, vocês não são mais jovens. Porque o cara tá com 37, você acha super jovem. Não, você não é mais jovem, você é adulto. Jovem é a geração Z. A geração Z que veio depois da Y são os nascidos no finalzinho do século passado e os nascidos nesse século. Até tá? agora? Não, aí Não. já quando veio o smartphone, o mundo começou a mudar, porque o celular já foi uma revolução. Eu gosto de falar isso porque você pode não acreditar, mas fui eu que criei a palavra Claro. O nome da marca Claro foi eu que criei. Mesmo? E eu pesquisava o comportamento celular, mas o celular que a gente mandava torpedo, SMS e falava. O smartphone é uma grande revolução. Então tem uma geração que já foi criada e educada com o smartphone na mão dos pais. Porque os nossos pais nos empurraram o carrinho conversando com a gente. E os pais da geração
alfa, né? Porque terminou o alfabeto Z, agora é alfabeto grego. Tá. Geração Alfa, alfa, tá? Que depois eu vou dizer que eu não gosto desse nome, os outros nomes. Mas todo mundo chama Vou de alfa. lembrar de te perguntar por quê. Tá? Mas assim, eu digo assim, foi criada de forma diferente essa geração do smartphone para cá. Por quê? Porque os pais passaram a empurrar o carrinho digitando coisa. E a criança fazendo... Porque os nossos pais diziam, olha o passarinho, sinal verde pode atravessar, sinal vermelho não pode. Estavam conectados com a gente. E eu não estou criticando, eu estou só falando como pesquisador. Se tornou assim, mudou, ficou completamente diferente. Então, essa geração alfa, ela fala menos com humanos do que nós falamos quando criança. E ela já está falando com a Siri, com a Alexa. Então, assim, talvez eles já estejam se preparando para o futuro, essa geração que está com 5, 6, 7 anos, a falar mais com máquinas do que necessariamente com humanos. E para terminar, e você ficar assustada, e quem está nos assistindo vai ficar mais assustado, uma exposição de desenhos infantis aqui em São Paulo, há uns 2 anos, mostrou desenhos de crianças retratando a família, tá? Sabe aquele desenho que é um palitinho com uma bolinha, a família que tem até o pet, tem o irmãozinho. A gente botava adesivo, eu não botava, mas as pessoas botavam adesivos, eu achava horroroso, porque, tá? Aquela família, as crianças estão desenhando os seus pais assim, um círculo, né, para a cabeça, um cabelinho na mãe, o palitinho do corpo e pasme, eu vou olhar para a câmera, tá? Por favor. Tá, eu vou olhar para a câmera. Uma caixa preta no rosto. Peraí, ó, tô achando que a sua câmera é essa aqui, ó. Essa aqui ó. Ó. Uma caixa preta no rosto. Mentira. Porque a criança tá aqui... Já tiveram esses registros mesmo? Sim, crianças de 4, 5 anos desenhando. Por quê? Porque o pai chama, ela faz assim para falar com o filho. Ela nem se vira. Porque tá vendo algo aqui, né? Aí o filho chama, corta agora pra mim que eu também quero representar essa situação muito interessante. É isso aí. A criancinha tá ali, exatamente. o pai tá aqui. Pai, não sei o quê. Vai indo lá, né? Exatamente. Peraí que eu quero colocar o óculos aqui 1 minuto, continue em mim, porque eu gostei muito de saber que eu sou da geração... X, finalzinho. Você é um jamais híbrida. Saberás quem sou. Você é híbrida. É meio X, meio milênio. Eu sou híbrida. Uma misturinha muito louca que acabou saindo isso aqui. Eu falei demais, né? Mas eu acho que deu pra ter uma ideia mais ou menos. Excelente esse panorama inicial e geral, assim, por cima de Mas o mais importante gerações. é o jeito que foi criado. Não só a data certa. Cravadinha. Porque tem pessoas... Eu vou fazer 63 semana que vem. Tem pessoas de 63 que tem um outro jeito completamente diferente porque foi criado de outro jeito. Né? Faz todo sentido isso. E eu acho que eu não fui um clássico lá da minha geração, porque meus pais me criaram de uma forma muito mais aberta do que a maioria dos meus amigos. Então, eu me identifico muito mais com gerações mais novas, do jeito de ser, do que com alguns amigos meus da minha idade que estão muito velhos. É isso. E a gente observa realmente tudo isso. Como você descreveria esse movimento, então, dessas gerações? O que vem acontecendo? Os filhos estão ficando, desculpa usar essa palavra, mas um pouquinho mais abandonados, menos... Não, essa palavra é ruim. Não, é que a gente costuma mais achar... independentes, mais tecnológicos. O que é esse movimento? Primeira coisa, a gente costuma achar que a nossa época de jovem e criança foi a melhor, né? A minha foi. Mas é que todas as gerações se sentem assim, né? É verdade. E principalmente assim, a gente se acha mais moderno do que os antecederam a gente e mais preparado e inteligente porque esses jovens não sabem nada, tá? Isso é comum. Todo mundo se assim. Pensa isso do outro. E eu acho que cada um tem um tipo de característica muito marcante. Eu falei no início, né, que os hippies foram revolucionários, a geração baby boomer foi revolucionária. As outras gerações também fizeram as suas pequenas revoluções, mas a mais marcante desde os hippies é essa geração Z, que está com 18, 20, 22 anos, 17. Esses são muito diferentes de nós todos. E eles entraram no mercado de trabalho. E é agora que a coisa está pegando, porque eles vieram com outra visão de mundo. Então vamos já cair para esse tema que é outra especialidade sua, né? O ambiente do trabalho e essa relação com as gerações, né? Como que eles estão nesse ambiente, essa geração Z? Adriana, eu gosto de dizer uma coisa, não é para me gabar, mas sabe aquela plaquinha no final de campeonato de futebol, quando o time já tá ganhando de 2-0, vai ser campeão, e alguém levanta a placa, eu já sabia. Sei. Agora que estão acontecendo coisas no mercado de trabalho, eu levanto a plaquinha e digo assim, eu venho avisando isso há 15 anos, há 10 anos, porque eles são feitos de outro material, eles são diferentes, eles encaram a vida diferente, porque eles foram criados numa outra era. E eles dizem, eu não quero trabalhar como você trabalha, mãe ou pai, eu quero
equilibrar trabalho e vida. E como que é que o pai, no caso, e a mãe trabalhavam igual? Que Camelo. nem nós que trabalhamos. Ralando. Segunda às vezes. E eu defendo eles, atenção, tá? Você que tá. Claro. Né? Atenção, eu defendo eles no sentido de assim, a gente tem que olhar para os jovens, porque cada geração traz um recado. Né? Esse recado é muito forte, porque a gente trabalha demais. Cá para nós, a gente trabalha demais. E se eles vêm com essa batida dizendo, olha, vocês trabalham demais, tem uma coisa embutida que é o tempo que a gente vai durar aqui. Por quê? Quando nós éramos, as nossas duas gerações, a gente olhava para uma pessoa de 60, era uma pessoa velha. Vê as fotos de uma pessoa de 60 nos anos 90, era muito velha. Né? Eu tô com 62, eu vou durar 100 anos. Então, as minhas expectativas para a minha idade de 60 são diferentes do pessoal lá atrás. Imagina uma pessoa da geração Z, que hoje tem 20, ela vai durar 120 anos, no mínimo, porque a medicina está nos empurrando. E os avanços dos próximos 10 anos são absurdos. Por que ela, aos 20, vai trabalhar feito um condenado se ela tem mais um século inteiro para trabalhar? É matemática, é tempo decorrido na Terra. Então eles vão vir com uma outra batida. E eles não estão tão errados, então, também nesse claro sentido, que não. né? Eu tô indo embora, eu preciso descansar, Não. vocês vão terminando aí? Não, sabe por quê? É verdade. Tem uns exageros. Do outro lado do trabalho excessivo? Tem a saúde, tem a família, tem o descanso, que é essencial para a longevidade ativa. Que mais? E aí, Adriana, agora tem uma moda de dizer, né? Com a inteligência artificial foi requentado um assunto que já surgiu há mais de 10 anos, que é 70% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. A gente não está ouvindo isso agora, a gente estava ouvindo lá há 10, 12 anos. Eu, de posse dessa novidade, eu fui pesquisar assim, eu faço pesquisa assim, 6, 7 crianças, 6, 7 pré-adolescentes, 6, 7, e eu entrevisto eles o tempo todo, eu viajo o Brasil todo, entrevisto gente no Brasil todo o tempo todo, tá? Legal, eu sou boa amostragem, né? compulsivo entrevistador, tá? E eu sempre peço licença para os pais, tá? Nunca abordo ninguém, porque hoje nós estamos vivendo a época do cancelamento, tá? Também. Mas aí, há 12 anos, mais ou menos, eu comecei a perguntar para adolescentes assim, de 14, 15 anos. Eles hoje estão com 25, 23, tá? Você já pensou o que quer ser no futuro? Foi assim unânime. Eu entrevistei uns 100, mais ou menos. Todos disseram assim, tem a menor ideia. Claro, como é que uma pessoa que vai durar 125 anos sabe aos 15 o que ele vai ser na vida, né? Mas o mais importante foi que vinha comentários assim que praticamente a maioria disse, mas eu não quero ser o que o meu pai é e muito menos o que a minha mãe é. E eu disse, cara, tem um recado para o futuro. Então o que eles estão dizendo hoje no mercado de trabalho, eu já sei há 12 anos. E eu comecei a dizer nas palestras, olha, eles vêm com uma outra batida aí. E nós não somos modelo para eles. Porque nas nossas gerações, lá no século XX, consciente ou inconscientemente, tem um exemplo que a gente segue. Uma amiga da mãe, um primo do pai, ou o próprio pai, ou a mãe, ou um avô, uma avó. A gente tem uma referencial de pessoa bem mais velha que a gente se espelhou. Até na maneira de se vestir, se portar, etc. Eles não têm a gente como exemplo porque a gente trabalha demais. Eles me disseram isso há 12 anos. Eu venho falando isso em palestras, agora que eu escrevi meu livro, que eu estou dizendo, eu já sabia. Porque eles não querem ficar cansados, esgotados, estressados. E não dando como atenção para os outros. Os pais não deram atenção para eles quando eram crianças. Então, e eles nos incomodam um pouco por jogar a verdade na cara, né? Isso aí. Então, eles estão novinhos, nos jogando aqui, ó. Mas a gente pode aprender com isso. Deve acontecer uma tendência nesse sentido? Sim, eu resolvi criar um termo, tá? Que é cooperação intergeracional. Ou seja, as gerações têm que se cooperar, têm que cooperar entre si e se entender pelo seguinte, nós já somos 5 gerações trabalhando juntas. Daqui 10, 15 anos, nós vamos ser 7. 8 gerações trabalhando juntas. Então, assim, nós vamos ter que nos acertar e nos entender, porque senão vai ter empresas de pessoas da faixa de 30, 40 anos, empresas de 50, 60, que todas podem dar certo, mas não vai ter essa saudável mescla de visões de mundo, né? Essa saudável encontro de novas formas de olhar a vida. Então eu acho que a gente tem que partir para a cooperação intergeracional. Isso teria que fazer um bem bolado com o que há de melhor em cada uma das gerações, né? Somar e ser maduro o suficiente para criar um novo formato muito melhor para todos, em todos os sentidos, né? Da longevidade, da produtividade também, porque a gente precisa se sustentar. E você falou, e eu me lembro, você também, como a gente teve que decidir realmente cedo, né? O que a gente ia fazer da vida. E vinha o dedo na cara, né? Vinha uma faca, vai ser o quê? Pressão.
Que só essa pressão já te deixava maluco, né? E muita gente a gente vê hoje em dia fazendo outra faculdade, porque escolhi muito novo, Ou né? porque Mudando foi agradar rumos os da pais. vida. Agradar os pais, ou porque o pai não deixou fazer o que queria, não é? E aí tem alguma coisa dessa geração Z que também caracteriza um lado não muito legal? E já vamos falar como as empresas se posicionam Sim. diante dessa bagunça. Não é que não seja muito legal, mas é uma coisa que é chocante, tá? Há uns 15 anos eu comecei a falar nas empresas. Eu dou muita palestra para empresário, para diretor de empresa, né? E eu disse assim, olha só, presta bem atenção. E assim, às vezes, eu dou palestra para a cidade inteira, lá, porque a Associação Comercial Industrial. Eu digo, atenção, não se ofendam e não se assustem, mas a geração Z, esses atuais jovens, é a primeira geração que não vem ao mundo se sentindo na obrigação de ser sucessora. Eles vieram ao mundo para ser herdeiros. Não é que eles não querem trabalhar, é que é o seguinte, 2 irmãos têm um armazém. Um dos primos vai tocar, da nova geração, vai tocar esse armazém. Né? O pai ou a mãe tem um escritório de advocacia. Um dos filhos vai fazer direito. Era assim na nossa época. Posso dizer, na nossa épocas. juventude, nas nossas épocas. Por exemplo, meu pai era dentista, eu não posso ver sangue, graças a Deus. Ele não me obrigou a cogitar a possibilidade de ser dentista, entendeu? Então, assim, a geração Z veio ao mundo dizendo assim, eu vou fazer o que eu quero. Porque eu sou livre para decidir o que eu quero. E ela foi a primeira que disse assim, eu não quero suceder você. Eu, no máximo, vou herdar. Esse recado vem embutido na forma como eles se comportam. E tem gente que, apegada ao... porque foi assim do meu avô para meu pai para mim, agora vai ser para meus filhos. Não. E eu comecei a dizer nas palestras, e eu disse, por favor, prestem atenção, não batam em mim. Eles não nasceram sucessores, eles nasceram herdeiros. Eles talvez venham a suceder se for legal trabalhar lá, na empresa da família. Se coincidir os seus gostos, suas aptidões, seus talentos, e se o mercado não, se o ambiente for legal. Se o ambiente não for legal, pode ser da família há 150 anos o negócio. Eles não vão tocar. E isso assusta muita gente. E agora, eu já sabia. Mas e os filhos dos mais pobres que não são herdeiros? Podem se dar o luxo também de se portar dessa forma? E eu não quis dizer o herdeiro no sentido de herdar patrimônio, eu quis dizer herdar o ofício, tá? Herdar o ofício da família, tá? Eu acho que tem uma coisa interessante nas comunidades mais pobres, no Brasil, que é o seguinte, como as classes médias, média alta e a classe alta, mimam demais os seus filhos, tá? Aquele pessoal que vem de baixo, mas que vem com garra e tem, em geral, uma avó, às vezes não são os pais, porque os pais trabalham 15 horas por dia, ou não tem um pai na casa, mas tem uma avó que prima pelo estudo. Aqueles pobres que vêm com garra e teve uma avó que disse assim, estuda meu filho, lê meu filho, lê minha filha, estuda minha filha, esses sobem com mais gana do que os filhos atuais da classe média, classe alta. Praticamente ninguém segura, né? Tá imbuído ali de uma... Mas teve uma avó, em geral é a avó, porque a mãe trabalha 15 horas por dia. Sim. Teve uma avó que disse, estuda minha filha, estuda minha filha. Que é o que vai fazer a diferença. E aí, se der você. certo, daqui 15, 20 anos, eu vou levantar outra placa. Vai levantar a placa, a gente está brincando aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse livro aqui que o Schneider trouxe pra gente, Desacomodado. É porque meu nome é Dado, né? Então Desacomodado, Dado Schneider. O livro é bem legal porque traz... São tweets? São tweets. Bem curtinhos, né? Leitura gostosa, né? Pra quando você tá... em casa, vai viajar. Cada tweet vive sozinho, tá? Hã? Cada tweet vive sozinho, mas se lê na Eles sequência são forma um independentes. texto lógico. Ah, legal, ainda tem essa, né? Daqui a pouco vamos falar mais sobre o livro, como comprar, o que mais tem aqui dentro dele, mas ainda sobre esse novo movimento da geração. Por que que a Z nasceu com essa doutrinação? Por quem eles foram doutrinados para pensar assim? Por internet? Eu Não? adoro pergunta boa. Você que causou isso. Essa pergunta é ótima pelo seguinte. Eles são os primeiros que foram buscar informação sem o controle dos mais velhos. Tá? Então, olha só. Antes da internet, e você não vai ficar chateada, mas a sua infância foi sem internet. Foi. Né? Então, assim, a gente aprendia tudo com os mais velhos. Dentro de casa,
na sala de aula e no ambiente profissional. Eu, nas palestras, eu costumo fazer um gesto assim, com o braço na vertical, tá? Se você está só ouvindo, eu estou com o braço na vertical. E eu boto assim, a autoridade estava lá em cima. E a gente também comia pela mão dos mais velhos. Informação, conhecimento, a gente só tinha como obter de gente mais velha. E vem uma certa dependênciazinha? Não, é que era assim, Vínculo, de pai para vínculo. filho, né? Vem do meu avô para meu pai, é assim o conhecimento, né? A gente passava o conhecimento através das gerações. Com a chegada da internet, eu costumo fazer assim, eu boto o braço na horizontal e aponto assim, eu digo assim, a internet trouxe infinitas novas fontes de informação. Em geral, mais interessantes e divertidas do que prestar atenção em algum velho chato. Então, foi ali na virada do século que as crianças e os jovens com acesso à internet começaram a dizer frases em casa que ninguém nunca tinha dito. Eu comecei, como eu pesquiso gerações, tinha pessoas que chegavam para mim e diziam assim, a minha filha, isso eu ouvi há uns 15 anos, a minha filha de 7 anos é de outra galáxia, porque ela fala coisas que ninguém fala aqui em casa. E eu disse, bom, primeiro vamos organizar. Ela é dessa galáxia. Sabe quem é que não é dessa galáxia? Nós, né? Porque assim, ela tem fontes de informação que não tem controle. Porque os nossos velhos controlaram as nossas fontes de informação. Não estou falando de controle, de coisa autoritária. Não, só dizer, era controlável. A gente sabia de onde é que vinha a informação. E né? eles transmitiam o que queriam. Exatamente. E muitas vezes até para nos proteger, porque hoje eu acho que não protegem as crianças e o mundo do adulto está muito na cara da criança, tá? Mas assim, a geração da virada que é da internet, que são os millennials, né? Já começaram a ter coisas que não se tinha controle. E a geração Z, ela vê coisas que os pais não sonham. Não sonham. Por isso me Por isso preocupa também, né? É. Porque a gente está falando de um campo de vasta informação que eles puderam se aventurar, mas nesse campo a gente sabe da internet que tem muito lixo também. Tem. De qual forma isso bateu neles? Você acha que é uma geração feliz? Em geral? O problema é falar isso sendo mais velho e vai dizer que toda geração mais velha acha que foi mais feliz. Mas tem uma constatação, assim. As gerações que brincaram mais na rua, elas foram mais alegres, tá? Essa geração mais introspectiva, por ser mais introspectiva, ela tende a ser mais infeliz porque ela vê uma realidade nua e crua que nós não vimos. Nos pouparam de muitas coisas. Então a gente teve uma infância... E eu estou falando de todas as classes sociais. Uma infância com menos informação, mais brincadeira, né? A gente brincou mais. E então a gente teve mais coisas lúdicas, teve mais imaginação. Não estou dizendo que a nova geração não tenha criatividade. Ela vem por outras formas. Eu sou professor de criatividade, tá? Criatividade é repertório, tá? Então o repertório deles está mais aqui no digital do que na vida, né? Mas assim, a gente tem a tendência a ter menos a vida nua e crua do adulto na nossa infância. Por exemplo, a pandemia. A gente Por que você falou isso do mundo adulto batendo na cara e também coloca a pandemia no meio que deve ter mexido com a pandemia talvez seja o tabuleiro. A pandemia talvez seja a melhor forma da gente entender o que foi isso. E ela pegou qual geração? Pegou a geração Z e a geração alfa. Né? Os adolescentes da geração Z e a geração alfa criança. Aquela TV ligada todos os dias, aquele rádio ligado todos os dias, número de mortes. Como é que uma criança... A gente, quando foi criança, não teve isso. Todos os dias, o número de mortes, fulano tá morrendo. A gente teve... Eu tive, por exemplo, a AIDS, mas a AIDS não teve o volume de informação que a Covid teve. E nem um banho de imagens também. É demais. Então, assim, é uma infância diferente. Então, assim, a gente teve vida de criança e a criança vive a vida do adulto. Mas ela ficou mais forte ou mais... Depende, frágil, ela fica mais consciente para um monte de coisas, mas ela deixa de brincar para um monte de coisa. Não tem melhor ou pior. Eu gosto muito de falar nas palestras, estou falando no podcast assim, a gente tem que parar de achar que a minha infância foi melhor, a infância atual é melhor. Não, é radicalmente diferente. Eu não sei se quando a gente foi criança, se a gente tivesse tido celular e game, se a gente não estaria mergulhado também, sabe? Porque isso aqui é muito sedutor. Provavelmente, né? Provavelmente. Então a gente não pode julgar uma geração que não teve aquilo lá. Eu tenho um amigo que se mudou de um apartamento maravilhoso em Salvador com uma vista linda para uma casa no meio do mato lá para dar para os filhos, estou fazendo aspas assim, para dar para os filhos a mesma infância que ele teve. E eu disse para ele, não faça isso, eles não querem essa infância.
Castigo Não, mas eles pra vão poder andar de bicicleta quando eles não querem andar de bicicleta, eles querem jogar game. Não deu outra. O cara se mudou num apartamento, assim, paradisíaco. E foi pra uma casa, eu toquei na campainha, me abra a esposa dele, minha amiga, com um beiço, porque perdeu a vista, né? Eu ouço uma gritaria de jovens jogando game no andar de cima da casa, e de repente, quem é que chega de bicicleta? Ele, o seu amigo. É. Pois é. A gente não pode E julgar. se você, não é julgar, né? A gente deve, então, entender, né? Analisar as características, né? Justamente para poder fazer aquilo que falávamos antes, né? O mundo mudou. Tentar juntar o que é de melhor em cada geração para, né, ser melhor o que vem agora, o comportamento de quem vier vindo, né? E sim, o mundo está sempre mudando, né? Essa pegada de querer ficar na internet, no game, é uma coisa muito de quarto, né? Então não tem mesmo esse sol, esse ralar o joelho na terra, que de uma certa forma traz um prazer diferente que eles não viveram tanto. Isso torna eles sempre uma pele meio impecável, branquinhos sem muito sol. Aquela figura do adolescente no quarto, do jovem, parece uma figura de depressão um pouco, né? Você entra, a pessoa tá com a cara colada, mas não tá numa boa. Eu é que tô preocupada à toa. Tá numa boa, e a gente ficava no quarto bastante tempo fechado também. A gente só não ficava no celular porque não tinha celular. Você já tinha, mas mas a gente ficava. Demorei muito para ter, mas eu ficava muito no quarto também. A gente ficava agora, muito no quarto. Dormindo, lendo livro, né, de papel. Mas ficava no quarto. Telefone 1h30 com os amigos. Exatamente. Então, assim, eu acho que é da característica da geração. Eu acho que a gente está, por um lado, a gente está negligenciando alguns cuidados de limite de tela, de que seria saudável ter. Se por um lado a gente está negligenciando, por outro lado a gente está numa situação, uma visão apocalíptica. Eles são jovens. Eles são, né, estão na idade de ser chatos mesmo, Tem ser isso estranhos. também, né? Tem que respeitar então, esse período. Eu acho que a gente está fazendo um pouco tempestade no copo d'água e, por outro lado, está deixando de ter cuidados. Alguns cuidados têm que ser tomados. Tá? Com certeza. Fala então de quais, excesso de tela, a não conversa. O que está acessando? A não conversa, sabe? Porque, por exemplo, poxa, eu viajo de avião quase o tempo todo, tá? Então eu vivo dentro do avião. Nas salas de embarque, os dois pais, até a avó, os 3 adultos estão no celular. E as crianças estão, papai, fala aqui, mamãe, papai. Eles estão tentando chamar atenção. A vontade que dá é dizer assim, presta atenção nessa criança. Responde alguma coisa, conta uma história, mostra o avião, faz alguma coisa. Mas eles não dão um mínimo. E isso é uma crítica, assim, ó, eu estou neste momento estudando, óbvio as gerações, tá? Mas eu passei a estudar os pais dessa nova geração, da geração alfa, porque eu quero entender por que eles estão criando as crianças assim. Tá? Eu acho que tem uma coisa embutida, mas assim, é meio interplanetário que eu vou dizer, tá? É mais pro fim da... Eu posso falar agora? Fala agora. Eu acho... Que você vai deixar tá. uma curiosidade. Eu acho... Eu posso ser chamado de maluco. Eu acho que nós já somos outro tipo de ser humano, tá? Nós não somos o ser humano parecido com aquele que descobriu o fogo e desenvolveu a roda, tá? Nós já somos outra coisa, tá? Eu acho que a gente já está sendo uma outra coisa. Desde que surgiu o celular, que a gente mergulhou, não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é a evolução humana. Nós paramos de contemplar coisas, nós paramos de parar para pensar, nós mergulhamos para cá. Não estou dizendo que é coisa do demo, estou só dizendo que nós só somos outra coisa. A gente não fica mais olhando na janela do ônibus a paisagem, ou quem está no ponto ou na parada do ônibus, porque a gente está aqui, ok? Mas assim, essa nova geração, ela está menos contato humano, e eu acho que esse é o nosso futuro, tá? Esses filmes de ficção científica que a gente vê, eles não parecem ser a 2 centímetros da epiderme, menos eufóricos e menos tristes, eles não parecem meio hipnotizados. Esses filmes de ficção científica, o totalitarismo, o Grande Irmão, o Big Brother, né, 1984, eles não são assim. Pois eu olho para essas crianças, elas já não interagem com a gente com aquela coisa efusiva, tá? Eles são mais... Parece amorfo, né? Mas não se sabe exatamente qual é o sentimento do momento, que antes já ficava na cara. As nossas gerações eram assim... Será que essa pessoa está sentindo? Que legal! Agora a gente... Às vezes eu olho... Que legal, né, filho? Ou, que horror! Foi mal. Pô, foi mal? Eu digo, peça desculpa. Foi mal. Tá 2 centímetros abaixo da epiderme. E valeu não é muito obrigado, é valeu. Valeu. Então, eu não estou criticando eles, eu estou olhando com olhos de
projetar assim, será que esse já não é o nosso novo comportamento? Uma coisa mais pasteurizada, assim, uma coisa mais blasé, mais assim... Provavelmente. Então, porque está tendo menos contato humano. Olha aqui, se sim, o pai já está retratado relações. com a caixa. Imagina. É outro tipo de relação. É. E eles transam menos que as nossas gerações. Também. Muito menos. Isso não foi exclusivo pesquisa. do herança Não. da pandemia. Não, Tem a eles ver com esse transam menos, comportamento eles estão mais aqui. isolado também. Sim, eles transam menos, eles beijam menos, eles se acariciam menos, Se abraçam se abraçam menos e que se conectam mais. Será que esse não é o novo ser? Talvez daqui 30 anos a gente olhe para trás e diga assim, já tinha começado lá, a gente que não tinha notado esse outro tipo de ser que a gente é. Por isso que eu digo, posso estar pirando aqui nessa... Isso é uma hipótese que eu estou formulando, tá? Que eu quero continuar vivo e pesquisando para ver se era isso ou não. Mas eu acho que mais já é uma vez você vai falar... mas não para me gabar, é porque eu gostaria que fosse mais... Eu claro. gostaria que fosse mais calorosa a nossa relação, mas eu acho que nós estamos indo para um mundo com menos contato humano. E essas pessoas automaticamente vão se tornando adultos mais introvertidos? Mas nesse estilo aí, né? Que eu acho que nós seremos isso. Nós humanidade, seremos isso. Algo mais linear, assim. É. Sem grandes picos. É. E o ambiente do trabalho que você tanto entende desse movimento também reage como a essa mudança? O ambiente de trabalho chega a ser cômico, né? Porque assim, a pessoa que hoje é chefe, com 40 e poucos, tá? 50, foi pisoteada por alguém de 40 e poucos, 50, quando tinha 20, tá? Porque o mundo era vertical. Com certeza. Se ela descuidar, ela vai querer reinar, ou liderar, ou chefiar, né? Do mesmo jeito que foi. Isso é humano. Só que veio ao mundo gente completamente diferente. Essa geração Z, assim, são 5 para 7. Eu não vou pegar esse trabalho novo agora, porque meu expediente vai até 7. Como que nós vamos lidar com isso, chefiando uma pessoa dessas, se no fundo ela está certa? Mas que a gente, quando tinha a idade dela, jamais falaria algo. Então, assim, tá um choque de gerações violento dentro do trabalho. E qual deve ser a tendência? Os ambientes corporativos estão tentando aceitar um pouco, porque realmente é o que está na lei, realmente deu horário, alguns processos de assédio moral, como você falou, de ser pisoteado, ou também de abuso, de excesso de carga horária. As empresas devem se tornar um pouco mais adaptadas a isso? Nós não vamos ter saída, tá? Mesmo que queiramos impor uma rotina que é igual a dos anos 80 e 90, veio outro tipo de gente aí, tá? Com questionamentos e outra coisa, eu digo, os hippies não lograram tanto êxito porque não tinham redes sociais. Essa nova geração, que são os atuais jovens, eles são hiperconectados. Aconteceu uma coisa aqui, estoura no mundo inteiro, o mundo inteiro já cancela, alguém já sabe. Então assim, a gente tem que... minutos. Em minutos. Então eu acho que nós estamos agora em pleno debate. Eu acho que essa é a década da mudança, tá? Essa é a década em que nós não vamos parar de conversar sobre isso até ver como é que vai ser dos anos 30 aos anos 40, porque os anos 20 é anos de turbulência. Eu adoro falar uma coisa, desculpa, eu tô falando demais, mas é que eu tô empolgado com esse assunto. Imagina, você tá aqui para isso. Eu digo assim, sabe por que a coisa tá tão complicada? Porque a gente está vivendo com um pé ainda no século XX e 2 pés no século XXI. E quem é que vive 2 épocas simultaneamente? Adolescente. Adolescente não é mais criança, mas ainda faz criancice. Ainda não é adulto, mas já tem postura de adulto. Então eu gosto de dizer uma frase de efeito, mas todo mundo fotografa nas palestras, mas que eu acho legal dizer isso. Nós estamos na adolescência do futuro. Vai passar. Mas esse período é turbulento. Porque nós estamos saindo de uma era e entrando em outra. E por mais que passe, né, outra virá. E dos anos 40 deste século, nós vamos estar despejando a memória num HD externo, nós vamos ter nanorobôs, isso tudo já existe, tá? Nós vamos ter nanorobôs na corrente sanguínea resolvendo coisas antecipadamente, não precisando abrir o corpo. E porque isso aqui já está ficando isso aqui cansativo nós não na mão vamos de usar. carregar. Nós vamos falar com aquelas telas que já tem nos filmes, isso já existe. Nós vamos falar com as paredes, que nem nos Jetsons. Se você não sabe o que é Jetsons é um desenho animado que as nossas gerações assistiram, que era o futuro, e tem muitas das coisas do Jetsons que nós já temos hoje. É mesmo. Então, assim, nós seremos outro tipo de ser em 2040, 2045. Então a gente já está meio que se preparando. E essa nova geração... Por isso que eu estou querendo olhar essa nova geração e os pais da nova geração, porque talvez inconscientemente já estejamos criando o novo ser.
O novo ser, o futuro, a nova geração. E as empresas vão rebolar essa década, porque é a década da pororoca, assim, sabe? De adaptação, É. de resistência. Por isso que eu não paro de dar palestra. É. Vamos falar um pouco sobre as palestras? Deixa eu só aproveitar um instantinho aqui para agradecer o nosso público. A Oeste lançou a campanha de assinatura por 10 anos e foi um sucesso. Valeu pela confiança, pela participação, pela força que vocês nos dão assim para continuar existindo e de forma independente. Todos sabem, não recebemos doações públicas ou privadas. Obrigada a vocês, novos assinantes, e aos nossos assinantes de longa data. Estamos juntos. Faça um convite agora também para quem ainda não assinou. É hora de aproveitar o valor de R$ 24,90 por mês. Assinando por 1 ano, você tem ainda 13% de desconto e pode pagar em até 6 vezes. Assim fica tudo bem facilitadinho para todos. Olha o QR Code no canto da tela aqui, é só apontar o celular ou acessar www.revistaoeste.com/assine. Você vai gostar do conteúdo todo que vai ter acesso, bastante exclusivo e de primeira qualidade. Dado Schneider com a gente aqui hoje, vamos entendendo as gerações e porquê da importância de entender como foram cada uma das gerações passadas, como está sendo a geração atual, qual deve ser a próxima geração e por quê. Dado, conta pra gente as palestras. Você é convidado principalmente para falar sobre esse tema em quais lugares? Eu sou oriundo da área de marketing, tá? Eu fui publicitário, trabalhei com grandes agências, grandes marcas, e depois que eu criei da marca da Claro, eu fui pro lado de lado, né? Eu fui ser da área de marketing, de empresa, executivo, depois eu fui ser consultor, mas a vida toda eu fui professor, tá? Então, assim, quando me perguntam no hotel, assim, profissão, eu sempre coloco professor, porque eu já fui publicitário, já fui consultor, hoje eu sou palestrante, né? Mas eu sempre fui professor. Então, eu de gosto... diversos temas, você diria. Eu dava aula de comunicação, marketing, né? Algumas cadeiras na administração, criatividade, eu tenho formação de professor. Então, assim, eu sou professor. Então, quando eu subo... Eu hoje vivo de palestras, tá? Eu tô há 16 anos na estrada, dando palestra para empresa, cooperativa, organizações, órgãos públicos e tal. Mas... quando eu subo no palco, que não deixa de ser palco, né? É um palco. Amanhã eu vou dar palestra para 2 públicos, um de 700 pessoas, um de 200 pessoas. Nossa, grande essa é a minha vida. Quando eu subo no palco, eu não vou dar uma palestra, eu vou lá dar uma aula. Então eu não tenho aquela coisa de oratória, de fazer pose, não tem vídeos mirabolantes que entram. Eu acho bacana essas palestras, mas a minha palestra é uma aula. É conteúdo, né? É conteúdo. E quando fala agora, as pessoas falam produtor de conteúdo não é fazer uma pose, né? Isso é produção de imagem, produção de pose, né? Produção de conteúdo é produção de conteúdo, né? E eu vou lá e dou uma aula. E eu chego ao ponto de, se estão conversando muito, a plateia, presta atenção. Mas eu não falo de uma forma autoritária, eu digo, presta atenção, que esse pessoal em volta quer prestar. Então, assim, eu me sinto um professor, tá? E eu sempre gostei de dar aula dizendo tudo que eu sei. Porque me irritava muito, foi aluno nos anos 70 e 80, tá? Me irritava muito em faculdade, principalmente, o professor que sonegava a informação. Ele sabia tudo e dava uma parcela. E não tinha internet para pesquisar. Agora... Aí você ficava na mão dele, né? Sim. Por isso Ele, que eu digo, gênio, né? ó, comia na mão dos mais velhos, ó, o vertical. E agora com a internet que traz as fontes, acho que eu vou sonegar alguma coisa. E eu digo, pode fotografar o slide, pode postar, pode fazer o que quiser, né? E tem mais, se copiar e não citar a fonte, que é feio, né? Eu crio outro conteúdo, entendeu? Então, assim, as palestras são sobre gerações, né? Eu gosto muito de falar da cooperação intergeracional, principalmente nas empresas. Adaptação à mudança, porque assim, se a pessoa não entender o que está acontecendo, ela não aceita, e não aceitando, ela não muda. Fundamental. E futuro do trabalho, é um termo antigo, eu me arvoro ao direito de dizer coisas. Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Não sou categórico, mas eu faço. Porque o meu índice de acerto do eu já sabia é alto, mas assim, é porque tendência de comportamento gera provavelmente alguma coisa muito próxima do que a gente, né, projeta. E qual deve ser esse futuro do trabalho, que eu já estou interessado, eu vou anotar aqui, vou conversar com o meu chefe, com o RH, hoje. São quantas horas que a gente vai trabalhar, hein? Eu acho que o futuro do trabalho é totalmente mais flexível do que é hoje. Bastante trabalho remoto. De local, de tamanho de volume de trabalho, de horas trabalhadas. Não estou dizendo que vai ser mais folgado. Vai ser diferente, mas tem mais justo também. Sim. Aí é que nós vamos pegar. Dependendo do caso. Essa luta da geração Z é mais forte do que a gente imagina.
tá? Eles vão transformar o mercado de trabalho. Uau! Vão. Vai, geração Z! Mas eles vão transformar. Aqui por vocês. Porque cá para nós é menos humano o jeito que a gente trabalha até aqui. E ele vai ter que ser mais humano. E tem uma coisa legal da inteligência artificial, que a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Ela vai substituir o trabalho mais chato, repetitivo e mecânico das pessoas. Talvez ela possa possibilitar mais contato humano. Eu não sei se as pessoas vão querer ter. Mas assim, se todas as planilhas que eu demoro um dia para fazer, eu fizer em 3 minutos com a inteligência artificial, vai me sobrar hora no dia. Por isso que o trabalho de 8 horas diárias, 5 dias por semana e mais um sábado de manhã, no caso de uma indústria, vai mudar. E eu, semana passada, eu palestrei num órgão público ligado à educação e tal, e a gente estava falando sobre isso. E eles falaram da CLT Premium. Você sabe o que é a CLT Premium? Não, Premium? como que é? É o que a geração Z está dizendo. Além do salário, o que vocês dão? Então, por isso que é CLT Premium. Né? E eu disse assim, pessoal, nós vamos ter que rever a CLT. Não estou falando, não tem nada a ver com esquerda ou direita, tá? A CLT vai ter que ser revista, porque assim, até essa geração Z, a gente tinha trabalho. Tinha um emprego, carteira assinada e tal, então regido pela CLT. E a geração Z trouxe a palavra trampo. A gente já falava trampo, tá? Mas eles todos falam trampo. E trampo é diferente de trabalho. Trampo é uma coisa temporária, trampo é uma coisa que pode ser feito um trampo para cá e outro trampo para lá. Dói menos, parece. Tá? Então eu disse, o pessoal morreu de rir, está na hora da gente fazer a CLT, que é a consolidação das leis do trampo. Do trampo. Porque o trabalho já está mudando e vai mudar, só que nossos legisladores, nossa elite pensante e que comanda, ela não tem a velocidade da sociedade. Então, já tem uma mudança nas relações de trabalho que não são pegas pela CLT tradicional que vem lá do Getúlio. Tá? E a gente vai ter que avançar, porque assim, como é que a gente vai virar essa década engessado do jeito que a gente é? E isso deve acontecer de uma forma rápida ou bem lenta? Já está acontecendo debaixo dos panos. Não, debaixo dos panos. Assim. Vai ver como é que as pessoas fazem freelancers. É tudo debaixo dos panos. É um trampo. O trampo não é pejorativo, tá? É que é adequado ao tempo que vivemos. É o trabalho adequado ao tempo que vivemos. E não quer dizer que essa geração nova, mas vamos dizer a Z e a Alfa, sejam preguiçosas ou corpo mole ou não estejam afim. Até podem ser bons profissionais, curtem trabalhar, mas espera lá, eu não posso trocar isso pela minha saúde, por anos de vida. Esse é o grande recado. Não estou dizendo que é bom ou ruim, estou dizendo assim, presta atenção, porque assim, toda geração nova traz alguma coisa para a gente pensar. Só que a gente no passado não podia gritar tanto como os atuais jovens gritam, porque tinha uma estrutura mais vertical e a gente temia. Agora é o seguinte, não gostou, eu troco. Isso é um problema até para aquelas empresas que faz a pessoa, as missão, visão e valores. Eu não estou ironizando, eu só estou dizendo que hoje agora não param de falar em propósito, porque propósito... Vocês acham que o jovem vai trabalhar por causa de algum propósito? Não, ele vai trabalhar porque ele precisa, porque ele quer, ou porque é legal, porque os melhores amigos trabalham lá, sabe? São outras motivações. Só que a gente está usando ainda um discurso muito antigo, tá? Não é crítica, é uma constatação. Eu acho que o discurso para contratar e reter... Primeiro que eu não gosto da palavra talento, né? É reter pessoas. Né? A pessoa pode ser nada talentosa, então não é um talento, né? A atração e retenção de pessoas em alguma estrutura de trabalho, a gente usa métodos e argumentos muito antigos. Eu acho que a gente está muito antiquado nisso, está muito atrasado. Precisa dar logo uma reciclada, Precisa. né? E essa falta isso passa, de... Desculpe, eu estou falando. Por favor. Isso passa por linguagem. Eu pergunto, tá cheio de gente que contrata pessoas na plateia, tá cheio de CEOs na plateia, cheio de diretor de RH. Eu pergunto assim, quem de vocês tem TikTok? Não é quem posta, não é que tá postando dancinha. Quem é que olha o TikTok todos os dias? 10% de... Quer dizer que vocês estão reclamando que vocês não conseguem se conectar com a nova geração e vocês não estão na plataforma que a nova geração elegeu como a mais importante. Onde eles estão. Onde eles estão. Mas você acha que eu devo baixar o TikTok e dar uma olhada de vez em quando? 5 minutos de manhã, 10 minutos antes de dormir, para saber o que tá bombando. Porque senão a sua colega de 20... Vou ficar por trás, minha colega vai estar por dentro. Sua colega de 20 anos vai dizer uma coisa que você vai boiar. Ó, o Matheus acabou de te convidar para dançar no TikTok com eu ele, vou. Viu? Matheus, quantos anos você tem? 21. Pode dizer para ele que até o final do ano eu vou fazer uma coisa de TikTok envolvendo dança.
Envolvendo dança? Sim. Vamos ficar de olho. Gostamos, falou que gostou. Muda e dança. O Matheus é um TikToker ativo, ele posta umas danças muito legais e bomba lá na rede social, tem um monte de seguidor. Matheus Camargo, é assim? @Matheus Camargo. Mate Camargo, entra lá pra vocês verem que ele é uma simpatia, vocês vão curtir. Além da força que me dá aqui. É um querido, carinhoso, agora avaliando, né? Uma pessoa dessa geração, né? Ele tem essas características. Prestativo, trabalham bem. E aí? Fazem bastante remoto? Fazem. Faz sim. Por isso que não dá pra dizer todos esses jovens não têm comprometimento. É verdade, são responsáveis, viu? Fazem tudo direitinho. E não tinha vagabundo lá no passado. Sempre. Não. Imagina, jamais faltarão. E essa situação deles não se relacionarem muito sexualmente ou fisicamente de alguma forma, É um outro ser. vai dar qual tipo de consequência? Pode ser que tenham menos filhos também no Muito futuro? menos filhos. Até porque ter filho é caro, o mundo tá dodói para se colocar filho aqui, né? Ou esse meu texto... Não, tem regiões no mundo e até religiões no mundo que estão procriando mais do que outras, tá? Tá, então, não é uma coisa geral. Não é uma coisa geral, mas assim, o nosso mundo ocidental aqui, né? Europa, Estados Unidos e América, o nosso mundo ocidental, quantos filhos tinha uma família de classe D há 40 anos? 5. Quantos tem? 1, 2. E a classe D. Mudou completamente. Algum tipo de conscientização. Grana, né? É boleto. E aí, se a gente está indo para uma outra era, né, de redução da natalidade, vai ter outras implicações. Por exemplo, as empresas vão ter que começar a entender que tem que parar de chamar jovens talentos e chamar novos entrantes talentos, porque assim, por que não contratar uma pessoa de 45 anos, reciclada, atualizada, só porque ela tem 45 anos? E tem um monte de gente da cidade ficando de fora, né? E gente maravilhosa no auge, no auge da profissão, no auge da capacidade cognitiva e de força de trabalho também, de músculo. Muito, porque só contratar pessoas... Uma coisa que me irrita profundamente, os jovens não gostam de contato humano, eles não gostam de atender. Por que todos os atendentes de lanchonete, todos os atendentes são jovens? Bota uma pessoa de 50 anos simpática. Mas é que são preconceitos e ideias pré-concebidas, a cara do século XX isso. Bota uma jovenzinha, um jovenzinho bonitinho na frente. O cara é um nojo. Bota uma pessoa simpática. Bem observado mesmo, hein? E essas pessoas, poxa, estão implorando por emprego, né? Sendo desprezadas de uma forma cruel e prontinhas aí para serem contratadas. Que feio, né? E vão ser mais comprometidas. Mas não é pra... E vão ser mais comprometidas. Porque talvez seja a última chance. Querem muito. E essa pessoa mais jovem, por exemplo, um ambiente de trabalho, né? Ele deveria ser dividido com um pouco de cada um, na sua opinião? Claro que depende da empresa, depende do negócio, depende do setor, mas olha só. Os times campeões de futebol, eles em geral têm 2 caras mais experientes e um monte de gente da base, que se chama, os caras que desde os 9 anos treinam naquele time, beijam o distintivo. Por quê? Essa saudável mescla de habilidades que cada geração tem uma habilidade, né? Então, mescla de habilidades. Por isso que eu falo em cooperação intergeracional. Porque assim, um grupo que tivesse uma pessoa muito experiente, muito vivida, que cansa às 4 da tarde, porque já está com 70 anos, mas assim, um avião de inteligente, né, e experiente, por que ele não pode dizer para os jovens, vai mais por aqui assim, ó, vai mais por ali assim, faz por aqui, é da experiência. Só que estão botando fora as pessoas experientes e tem um monte de jovem fazendo os mesmos erros que já foram cometidos. Pô, se tivesse uma pessoa experiente, olha, não vai por aqui, vai por ali. Você é velho. Não, mas quem sabe a gente faz por aqui. São essas saudáveis trocas que a gente tem que estimular a ter, porque já somos 5 gerações trabalhando juntas. E as empresas não ficam também querendo os mais jovens para pagar menos? Também. Isso daí também vai começar a acabar? Já está mudando um pouco? Vamos ver até o final da década. Eu acho que a gente vamos marcar um podcast no final da década. Quando porque, assim, que você acha bom? 2030. Não, eu quero vir antes. Não, vem antes. Não, quero vir antes, tá? Mas assim, vamos deixar passar um período. Assim como tem a assinatura de 10 anos, tá? Em 2030 nós vamos pegar as mesmas perguntas e checar, porque assim... Exibir esse programa primeiro e depois colar o próximo. Porque é óbvio que vai mudar. Olha, quando a gente olha... Mas tem que ser para melhor, né? Para todos. Vai ser. Eu sou um otimista. Eu também acho. Eu
Eu sou um otimista. Vai ser. Porque Eu o debate acredito aumentou. firmemente também. Antes era tudo velado, tudo sem discutir. Agora está tudo às claras, está tudo sendo debatido, cada um tentando defender. Mas assim, nós nunca tivemos tanto debate. E a pandemia, a gente falava, achei que a gente falou só um pouquinho pouco sobre esse período, porque ele deixa marcas até hoje ou já passou o trauma do negócio? No início da pandemia, Porque foi uma loucura, né? quando pintou a pandemia, que ia ser uma quarentena, lembra? Entre aspas, né? Quarentena, 40 dias. Eu reuni 3 grandes mulheres, tá? Pesquisadoras, professoras, educadoras, tá? E eu reuni e nós 4 fizemos o grupo Paisdemia. Modéstia à parte, o nome é bom, tá? Ficou bom mesmo. A gente foi pesquisar e pesquisou a fundo o comportamento de pais e filhos durante a pandemia. Foi tão legal que a revista Pais e Filhos nos convidou para ser articulistas da revista Pais e Filhos, porque o Paisdemia trazia, porque era uma coisa que estava assim, dedo no pulso dos acontecimentos, tá? Era uma coisa assim, nervosa. Foi tão rico esse trabalho, a gente viu tanta coisa que possibilitou a gente projetar coisas assim. E nós saímos da pandemia, né? Já tiramos a máscara, já nos reagrupamos, aglomeramos, né? Aglomeramos-nos, né? De novo. Mas todo mundo tem as suas chagas, as suas feridas guardadas, tá? E eu queria fazer agora o pós-demia, né? Boa, bacana. O pós-pandemia, porque tem jogo de palavras demais aí, mas assim, porque assim, tem coisas assim de criança, por exemplo. Teve criança que reagiu de forma mais madura à pandemia do que os pais. Claro que não foram todos, mas teve pais extremamente imaturos e a criança acalmando os pais dentro de casa. A questão do aprendizado, por exemplo, foi muito grave, tá? Por exemplo, tem uma geração, um dos meus filhos entrou na faculdade online, né? Ele disse, pai, eu não vou entrar online. Então ele ficou 1 ano fazendo outras coisas e só entrou 1 ano depois, quando teve já presencial. Eu disse, o que eu vou fazer? Porque o 3º ano já tinha sido online. E eu adoro brincar com um termo, por favor, pessoal de EAD, não fique chateado. Mas para essa geração, sabe o que quer dizer EAD? Ensino à distância. Ensino à distância não, eu aprendo depois, tá? E assim, nas crianças que estavam sendo alfabetizadas, estava alfabetizando a criança. Um gapzão, né? Um super gap. Mas então, algo aconteceu dentro desse gap também ao mesmo sim, tempo, né? e teve coisas que a gente detectou que as crianças não só não aprenderam o que tinham que ter aprendido naquela idade, naquela época, como desaprenderam a aprender. Porque ficaram muito longe Não, do desaprenderam a aprender. sistema há muito tempo. Não tinha um professor, uma professora na frente, sabe? Por Aquele mais ambiente aquele todo. ambiente escolar que forma o indivíduo. Então, assim, eu quero pesquisar essas crianças quando elas entrarem. Eu já estou pesquisando isso, tá? Boa, faz isso pra gente. Mas elas vão entrar no mercado de trabalho em 2030, 2031. Se essas de hoje, que não tiveram pandemia na sua infância, tá, já exigem, a geração Z já está exigindo essas coisas todas, que está revolucionando o debate, imagina esse pessoal. Calejado. Não, imagina essas crianças de hoje com 18 anos. Como é que vai ser trabalhar com elas? O que elas vão pleitear, exigir, oferecer? Ai, hein? Muito bom tudo isso. Para a gente caminhar aqui para o nosso finzinho, lições principais que ficam, na sua opinião, das palestras para os ouvintes, os participantes, para o público? As principais, assim. A reação pós-palestra é muito legal nas minhas redes, nas minhas mensagens direto. Eu respondo todo mundo, eu digo, às vezes eu demoro 48 horas, mas eu respondo um por um, tá? Mas as preocupações são as mesmas. De classes sociais diferentes, de regiões diferentes, por exemplo, empresas com histórias diferentes, porque nós estamos na adolescência do futuro, nós estamos num período adolescente, a gente não sabe o que fazer. E quem sabe o que vai acontecer e sabe o que fazer, ou está mentindo ou está estudando pouco, tá? Então, assim, nós estamos em processo. É um carro que não parou nos boxes para ajustar. Tá? Ele continua andando, a gente está se ajustando. Então, assim, tem que haver essa cooperação. E tem uma coisa que eu falo, e às vezes o pessoal fica muito irritado comigo, diz, eu sou defensor dos jovens. Não sou. Eu digo o seguinte, se a gente tem um fosso, né, nos afastando, né, gerações mais velhas e mais novas, e a gente tem um problema de linguagem grave, que a gente não está se entendendo, quem é que vai ter que fazer essa aproximação? E eu digo,
Quem tem mais vivência, mais experiência e maturidade. Os mais velhos. Os mais velhos têm que fazer essa aproximação. Só que os mais velhos atuais, quando eram jovens aqui na estrutura vertical, eles eram pisoteados, desconsiderados ou maltratados pelo pessoal mais velho. Então, quando ele subiu, ele está dizendo assim, pô, eu tinha que me adaptar aos mais velhos quando eu era jovem. E agora que eu estou falando velho, eu tenho que me adaptar aos jovens, por isso que eu Agora criei... que era a minha vez. Eu criei uma expressão em 2001 que é o mundo mudou bem na minha vez. E é o meu primeiro livro, tá? Um livro de 2013. O mundo mudou bem na minha vez. E eu digo isso até, que gente que me assistiu há 12 anos disse, você vai falar? Eu digo, vou. Porque foi bem na minha vez que mudou. Quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu tô velho, eu vou ter que me adaptar aos jovens. Mas eu acho isso bom, porque a gente não fica velho. E você acha que essa é a lição para nós, das gerações todas passadas? Como que a gente pode... como podemos nos preparar, ficar de olho, atentos a quê, para a gente conseguir lidar bem nesse novo mundo com essas novas gerações? Primeiro, conhecer coisas deles antes de vir falar com eles, tá? Códigos, condutas, pensamento. É muito diferente a forma como eles pensam todas as questões, sustentabilidade, inclusão, diversidade, compartilhamento, cooperação. Eles são muito diferentes. Então a gente tem que pelo menos saber. Porque senão a gente vai dizer coisas assim que eles acham ridículas. Quer ver uma coisa que a gente fala que eles acham ridículo? Meu pai e minha mãe me olhavam e eu já sabia o que eles queriam. Sabe o que eles dizem? Que ridículo, por que vocês não conversavam? Que azar o seu. Que azar, por que vocês não conversavam? A gente tem que Aquela conversar. coisa que o pai erguia essa sobrancelha, só todo mundo ficava quieto na mesa. E uma coisa que eu adoro dizer, né? O melhor bife na mesa no século XX ficava com os mais velhos. Agora isso. Fica com as crianças. Então, por que não, né? Eu Eles nunca pensam. comi o melhor bife, entendeu? Muito mundo mudou bem da minha vez. É isso. Então vamos ficar de olho Primeiro nisso. conhecer e depois usar elementos de linguagem que aproxime. E nós é que temos que fazer. Eu sei que vai ter gente que vai ficar muito chateada com o que eu estou dizendo. Mas vai ter que ser os mais maduros se aproximando dos mais... Ter a humildade, a frieza, Sim, a calma. que pra não fazer tiveram isso. com a gente. Ainda Por isso que cima, mudou. Agora que a gente descontar. Bem na minha vez. Haja maturidade, hein? Mas se é para o próprio bem também, né? Vamos ser esperto, né? E acompanhar essa movimentação da melhor forma possível. Quais livros seus você recomenda pra gente, pra quem nos acompanha? Todos. Eu só escrevi 2. Esse aqui foi o último. Esse tem um mês que eu lancei. E Desacomodado, choque de gerações, adaptação a mudanças, futuro do trabalho. Legal. Obrigada, você trouxe de presente, né? Aqui pro Oeste. Sim. Vou fazer passar por mão. Sim. E o primeiro... O primeiro é como O chama? Mundo Mudou Bem na Minha Vez, de Esse 2013, que você falou. e eu fico surpreso. Agora eu vou me gabar, porque eu fico Se surpreso. gaba, você tentou direito. Porque eu falei coisas lá que Bateram. bateram e ele é Redondinho. bem atual ainda. Vou consumir os dois, viu? Não tive ainda a oportunidade. Vou começar por esse, que adorei. Obrigada pelo presente. Deixa também o caminho da sua rede social e o acesso para as palestras, né? De Tá. repente tem um contato na bio. Na bio tem. No Instagram, talvez seja a nave-mãe hoje das redes acho sociais. que é, O né? LinkedIn também, mas eu acho que o Instagram ele é mais rápido e moderno. Então, o meu... Vocês vão colocar aqui, né? Vamos também. Dado_Schneider. O Schneider é muito difícil de escrever. Então, você bota dado _, tá? Que já aparece a minha careca. E Pronto, você já identifica E aí, rapidinho. por lá, vai pro Linktree, vai lá, me contrata, já me segue, Tem né? acesso a Recomenda. tudo, né? Eu também, eu recomendo. Siga o Dado, que você vai curtir muito. Ele posta lá um monte de vídeo, frases bacanas. É um conteúdo bastante interessante pra gente E ficar é ligado. autoral. Conteúdo Você autoral. mesmo que mexe lá? Não. Eu que produzo aquele conteúdo. Tudo lá, Sim. não é que você puxa de outros lugares. Não, a maioria é... É muito legal. Isso. Olha, obrigada por essa aula, professor, de Obrigado, verdade, obrigado. curtimos muito. Venha mais vezes. Eu pra falei gente demais, eu estender. peço desculpa. Não falou, te juro que não. Peço desculpa. A gente estava ansioso para te ouvir. Não ouviu, queríamos ouvi-lo. E obrigada por ter explicado tão bem. Saio daqui outra pessoa depois de entender tudo isso. Te desejo cada vez mais sucesso nos estudos, nas palestras, nas escritas, né? E obrigada pelo prestígio de ter vindo até aqui conversar com a gente pessoalmente. Eu adorei. Obrigado. Nós também. Um beijo grande e obrigada a você pela companhia em mais esse papo. Semana que vem tem mais. Até lá, já sabe. Fique firme, fique bem.